Rogério. Sai fora daí, Rogério. Mardomzinha. Caros compatriotas, Belo Horizonte hoje está carente de uma vegetação nativa para manter o clima em equilíbrio. O desastre da barragem só veio confirmar a alta destruição que há no entorno de Belo Horizonte e em Minas Gerais. Esta falta de matas nativas não está formando nuvens, quer dizer, e não há, inclusive, uma evaporação para que elas sejam formadas. Este é o problema recorrente da atividade da Vale. Está devastado ali. Então, a mudança do clima em Minas Gerais já denota que, pelo menos, o centro-norte, acima de Belo Horizonte, já está desertificado pela mineração e pela plantação de eucalipto, que acabou com as veredas, e também com lavouras e com a destruição do cerrado. A destruição do cerrado já reduziu drasticamente a água dos rios. As represas não enchem mais. Nesta década de 2010, não choveu. O que teve foi tempestade. E quando caiu tempestade em cima de uma represa, ela pegou um pouco mais de água. Mas agora, as represas estão abaixo de 40%, abaixo de 30%. E isso só tende a piorar. Então, o desastre de Mariana, de Brumadinho, tem que sensibilizar a sociedade para o mal pior. Por quê? Parou de chover, a temperatura aumentou e vai aumentar mais. Veja o que está acontecendo na Austrália. A temperatura está chegando em torno de 50 graus. E parece que ninguém está se dando conta de que isso vai piorar. Essas temperaturas vão aumentar. Nos últimos 5 anos, nós tivemos aqui altas de temperatura ano a ano batendo recordes. Batendo recordes. Isso nunca aconteceu. Já aconteceu no passado de um ano ser mais quente, aí em décadas. Não. Agora, ano a ano vai piorar. Então, isso tem influência na agricultura, tem influência no conforto, tem influência na economia, tem influência em tudo. Então, o que acontece? O terrorismo do lucro no agronegócio envenena a alimentação, o terrorismo na mineração da Vale, mas não é só a Vale, tem a Hidro também, lá em Barcarema, lá no Pará, que está contaminando o Amazonas, e é uma empresa norueguesa, que inclusive quis criticar o Brasil. Outra coisa que precisam realmente relevar é que o clima no Brasil não pode ser comparado ao clima dos Estados Unidos ou da Europa. E a Embrapa faz isso, e também a mídia faz isso. Não é porque eles devastaram mais que nós devemos copiar isso. Não! O que nós temos hoje de matas nativas é insuficiente para manter o clima. É insuficiente para manter o clima no território brasileiro. E esse déficit florestal de florestas nativas já reflete para a América do Sul. Então, o Paraguai esse ano vai ter talvez uma perda de 50% na soja. Olha só, e isso é em consequência do Brasil. A Argentina, o ano passado, teve problemas com toda a agricultura. Isso também foi problemas que foram ocasionados aqui. Porque o território brasileiro, né, ocupa essa parte, principalmente de 60% do Brasil, ocupa praticamente a metade da América do Sul. E num clima tropical, o dos Estados Unidos não é tropical, da Europa não é tropical. Então, não dá para medir, não dá para fazer isso aí. A Embrapa está falando bobagem, os agricultores veem uma coisa, estão aí falando besteira, que o Brasil tem só 10% por conta do agronegócio. Veja, todo o desmatamento do Brasil
já levou para o buraco o clima. Então o que existe são ilhas que a natureza não reconhece como necessárias para manter o clima. E estas ilhas estão pegando fogo. Cada dia mais, as queimadas estão sendo maior, triplicada, quadruplicada, quintuplicada, agora vai ser 10 vezes mais. Este ano, eu já havia falado em abril que a agricultura iria sofrer com a temperatura e com a falta de chuva. Eu me enganei? Vejo aí, já estão vindo os resultados. Tá? O ano que vem vai ser pior. Não vai melhorar. Como não houve melhora durante essa década. As represas que estão vazias hoje, que é as que estão em Minas Gerais, Furnas e outras, né? Os rios estão com níveis baixíssimos de volume de água. A última vez que eu passei no Rio Grande, estava dando quase para atravessar de uma margem na outra, depois da represa de Marimbondo. E ela estava com 10% quando eu passei lá. Entende? Não sei agora quanto que está. A bucha já está chegando a tal certo ponto, porque a realidade ninguém pode contestar. O fato é incontestável. Então, eu não estou fazendo propaganda do que eu penso. Eu estou divulgando o que a natureza informa. É totalmente diferente. Então, a mineradora Vale não vai conseguir salvar essas represas que foram feitas. Por quê? Porque como está caindo tempestade, se a tempestade cair em cima de qualquer uma dessas represas, imediatamente é outro desastre. Quando o ovo de Mariana, eu já falei, esse é só o primeiro. Agora que está acontecendo em Brumadinho é só o segundo. A coisa é muito mais complicada do que todo mundo está levando. Eu estudo sobre o clima desde 1980. Eu anotei tudo, quantifiquei tudo. Disse o que iria acontecer com décadas de antecedência. Não errei em nenhuma das previsões que eu fiz. Estão documentados de 10 anos para cá no site Alerta Sociedade. Visitem o site Alerta Sociedade. Veja o livro que eu escrevi lá, O Fim Climático do Brasil, em 2014. Veja o que de 2014 para cá eu errei. Tá certo? E também disponibilizo o documento que eu fiz em 2008, que eu tentei entrar no Ministério Público Federal contra o governo por estar destruindo o Brasil e por não respeitar o artigo 225 da Constituição Federal, que é a proteção do Parque Florestal para esta e futuras gerações. O novo governo vai querer manter o terrorismo do lucro na Vale, mantendo a Vale. Quer dizer, no agronegócio, mantendo como está. Por quê? Muitas vezes, quando eu tenho dito que o agronegócio está envenenando todo mundo, eu tenho recebido algumas pessoas dizendo, mas precisa envenenar, senão não tem produção. O que nós vamos comer? Olha que absurdo. Quer dizer, nós não somos obrigados a comer veneno para nos mantermos vivos e bem. Nós não somos obrigados a envenenar a produção para produzir. Porque o Brasil está produzindo para 5 Brasil. Para 5 Brasil. E o Brasil deveria estar produzindo só para o Brasil. Só para o Brasil. Porque item de segurança nacional, como é a alimentação, como é a água, não poderia ser exportada. Nunca. Os Estados Unidos vão pagar caro por isso. Qualquer outro país vai pagar caro se continuarem fazendo isso. Israel está secando o Rio Jordão para poder produzir, para exportar. O Mar Negro está secando porque o rio está realmente abaixando o seu volume de água. Então o problema não está só no Brasil, o problema está no mundo inteiro. Mas eu faço questão de cuidar só do meu país, da minha pátria. Eu amo esta pátria. E qualquer brasileiro que amar essa pátria vai ter que lutar por ela como eu estou lutando. Tem 10 anos que eu estou fazendo todo o possível, já investi o que eu tinha para lembrar a todos, não tem milagre na natureza.
Sem matas nativas não chove. Sem matas nativas a temperatura sobe e fica insuportável. A desertificação toma conta. O Nordeste já está mais de 50% desertificado. Minas Gerais já está mais da metade desertificado. Nós temos desertificação até no sul do país. Então, eu gostaria de deixar bem claro que, veja, tudo o que está se falando hoje vai se pagar amanhã se for feito. A Vale já se conscientizou de que tem que parar uma parte da produção para não haver qualquer incidente com as barragens. Mas ela está falando que se cair uma tempestade em cima da represa, ela vai aguentar? Então, está aqui. Isso não é terrorismo. Isso é realismo. Terrorismo é o terrorismo do lucro. Terrorismo do lucro. Então, para quem eu não sei lucrar, a Vale trabalha. Porque para o Brasil não tem lucro. Agora já está mostrado os prejuízos. E da agora para frente vão ser pior. Cada dia pior. Então, uma nação sem chuva, com problema de água, com problema financeiro, falida, pobre, 160 milhões de pobres precisando de emprego, renda, uma coisa e tudo mais. E todo mundo brincando, cada um falando uma coisa, cada um falando aquilo que te dá na cabeça, porque aqui ninguém estuda. E quem diz que está estudando, que nem a Embrapa, estuda para destruir. Porque eu convido a Embrapa, eu convido quem tiver na Embrapa, qualquer agrônomo, qualquer pessoa que se diz entendido de Brasil, para falar com quem anda pelo Brasil constantemente, para falar com quem observa o Brasil há 40 anos, para falar com quem, quer dizer, faz pesquisas autodidata e que foram financiadas por mim. Não teve ninguém, eu não quis interferência de ninguém. Eu não pedi dinheiro para ninguém porque eu não queria interferência de ninguém. Então, Brumadinho, Mariana, é o começo. É o começo. E se alguém não acreditar, eu estou sempre dando algum pronunciamento e dando algum esclarecimento no canal Fatos e Coerência. Fatos. Eu só falo sobre fatos. Eu só me interessa a fatos. E a coerência para analisar os fatos. É isso que eu faço. É isso que o Brasil precisa. Eu estou lutando para que as Forças Armadas tomem conta da presidência da República, porque não existe coerência na política. A política destruiu tudo. Está destruindo. Está aí, todo mundo está descobrindo o que aconteceu, as negociatas que houveram para que essas duas ocorrências realmente fizessem toda esta tragédia. Então, se não querem tragédias para o Brasil, tem que viver com a realidade. Tem que reconhecer os fatos. Tem que estudar, pesquisar sobre aquilo que realmente vai equilibrar uma alternativa para nós realmente termos uma oportunidade. Belo Horizonte agora tem que se preparar para tempestades. Não vai chover mais, como não está chovendo. Já tem 3, 4, 5 anos que não chove em Belo Horizonte, só cai tempestade. Então, não é mais brincadeira. A natureza não brinca com ninguém. A natureza é a razão. A natureza é quem manda. A natureza manda na presidência, manda no exército, manda no país, manda no povo e manda no mundo. Ninguém pode brincar com a natureza. E quem quiser realmente ter informações fidedignas a respeito do comportamento da natureza, estou à disposição. Esses assuntos têm que ser tratados no seu contexto. No seu contexto. E não simplesmente agora arrumar alguma coisa lá, falar que vai parar com 10% da produção para poder salvar a represa. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Eles podem parar a empresa.
Então, lembrem, tudo tem que ser agora colocado num contexto. Precisamos ter um fórum de pessoas como eu, tá certo? Que nem o Damião, que nem diversos outros pesquisadores, que estão pesquisando realmente de forma independente os problemas do Brasil. Porque o poder econômico está abafando o desastre real do Brasil. Dito novamente, terrorismo do lucro. Porque o lucro está sendo obtido com a destruição de tudo que nós precisamos. Então, obrigado pela atenção e espero que agora eu tenha deixado bem claro a situação que se encontra Belo Horizonte, Minas Gerais e o Brasil. Um abraço a todos.